Irmãos, a paz do Senhor mais uma vez. Amém. Eu quero aproveitar que vocês estão sobre os seus pés e convidá-los para fazermos uma leitura de um texto inserido na segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo de número 2, apenas 3 versículos, do versículo 1 ao versículo 3, está escrito assim, amém? Vamos encontrar, 1 Pedro, aliás, 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. 2. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e, por causa deles, será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Podem tornar aos nossos assentos, por gentileza. Hoje, como é o conhecimento de vocês, é culto de ensino. Não que os outros cultos não sejam também culto de ensino, mas quando usamos essa expressão, estamos caracterizando o modelo e a enfática prioridade da reunião. Então, hoje a gente aborda de uma forma mais profunda os textos ao qual a gente faz leitura e os assuntos que trazemos para as pautas destes estudos, destes ensinamentos. Eu estive meditando hoje, durante o dia, acerca da nossa realidade de vida cristã, Como de cristão para cristão, às vezes existe uma discrepância tão grande. Talvez podemos atribuir isso ao amadurecimento de uns e o não amadurecimento de outros, ou talvez a importância com que cada um dá à questão da vida cristã. Quando a gente fala de vida cristã, hoje isso se tornou algo bem genérico, isso se tornou uma coisa bem aplicável, independente a quem isso se aplica. Todavia, quando a gente fala de vida cristã, a grosso modo, isso quer dizer uma vida regrada pelos princípios que Cristo estabeleceu. Porque um cristão
nada mais, nada menos é do que um seguidor de Cristo. A nomenclatura cristão é derivada de Cristo, ou seja, um seguidor de Cristo, ele é denominado um cristão. Isso penso que todos nós concordamos, é de comum aceitação para nós essa questão. Mas como eu ainda dizia, a discrepância no sentido da vida que a gente vê hoje de pessoas para pessoas. Hoje, infelizmente, o Evangelho se relativizou a coisas que em nada tem a ver com os ensinamentos bíblicos. Ser cristão hoje é relativo. Na concepção de muitos, eu posso ir contra os princípios de Cristo e continuar sendo um cristão. Porque hoje a expressão em si, ela está mais voltada para alguém que frequenta talvez rotineiramente, continuamente um espaço físico para ali expressar, o seu culto, do que a pessoa que de fato carrega os princípios da vida cristã na sua vida, na prática, na pauta do seu viver. Então hoje isso se tornou algo relativo. Hoje isso se tornou uma coisa banalizada, infelizmente. Mas eu estive pensando também na seguinte questão: é bem verdade que no meio de tudo isso ainda existem pessoas que, na minha concepção, são pessoas que compreenderam de fato o que representa, o que diz respeito à vida cristã. São aquelas pessoas que têm prazer em ir ao culto para ouvir uma mensagem genuína e verdadeira sendo ministrada. São aquelas pessoas que entendem que a palavra é autossuficiente para produzir nela aquele efeito de alegria e de crescimento permanente. São aquelas pessoas que entendem que a palavra ela é inegociável e que o culto ele precisa ser regido, direcionado com toda a sua liturgia, mas sem desprezar a palavra, sem tirar a palavra da prioridade daquele momento. Tem pessoas como vocês e como outros, eu não estou aqui fazendo menção diretamente, mas apenas avaliando a questão da vida como um todo, É bem verdade que assim funciona, assim notamos, e isso talvez na minha concepção isso seja incontestável. Existem aqueles que vão para os cultos, para pular, porque eles entenderam que a vida cristã está pautada nisso. Existem aqueles que vão para os cultos para expor as suas emoções de uma forma desenfreada, achando que o Espírito Santo é esse tipo de pessoa que habita no meio da desordem, que habita no meio da bagunça. Talvez eles são assim porque a concepção da vida cristã que foram passadas para eles está pautada exatamente nisso. Ou seja, eles entenderam que o culto é isso. O culto é feito aqui, mas depois daqui ele não precisa refletir em mais nada na minha vida ou na vida deles. Então, infelizmente, se tem entendido por muitos a vida cristã dentro dessa esfera, dentro deste campo de visão. Mas louvamos a Deus porque essas coisas vêm sendo desmistificadas dia após dia, por algum aqui, outro acolá, porque é bem verdade que esta visão distorcida da verdade, ela contaminou a grande massa. Se você for analisar a quantidade de pessoas que gostam mais do reteté, ela é, numericamente
avassaladora em comparação com aquelas pessoas que têm aquele pensamento de que a palavra faz elas crescerem. O conhecimento, é por isso que Pedro, nesta última carta, no capítulo 3, salvo engano, versículo 15, ele diz: cresçais na graça e no conhecimento. Ou seja, o crescimento é a evolução do cristão, tanto no seu campo espiritual, como no seu campo intelectual. Porque a vida cristã, como muitos entendem, não é regrada por aquilo que chamamos de, o que eles chamam de mistérios. E você vai conversar com um cristão hoje, né? Principalmente com um pentecostal, um neopentecostal, ele diz que a vida cristã é um mistério, né? Significa que se é um mistério, não tem como ser. Vamos lá. Um mistério é algo que está oculto, que não pode ser explicado. E a vida cristã não é isso. A vida cristã não é algo que está oculto. A vida cristã não é algo que não pode ser explicado, mas só pode ser explicado de forma genuína e precisa por aqueles que buscam o conhecimento desta vida, no seu âmbito, na sua esfera e no seu campo de visão bíblica. Nós estamos aqui diante de um texto. Hoje eu não trouxe, resolvi não trazer nenhum tema para o texto e para a mensagem da noite, porque eu acho que o texto que lemos, os 3 versículos, ele já é bem temático. Fala acerca de uma situação no meio, né, do povo de Deus, no meio da irmandade. Isso é o apóstolo Pedro, ainda no primeiro século, alertando a igreja, explicando para a igreja o que aconteceria ao longo da sua história, ao longo da sua jornada. Porque essas verdades, elas foram verdades práticas para aquele tempo, porque as realidades aqui descritas não são realidades atuais tão somente, mas elas vêm ocorrendo ao longo do tempo. Mas talvez, se formos analisar o nosso tempo, seja um tempo em que elas ocorram com mais frequência, seja um tempo com que isso está acontecendo de maneira mais, profunda no meio do povo de Deus, no meio da igreja de Cristo Jesus. Qual foi a advertência de Pedro para a igreja aqui aonde estamos, nesse texto em pauta? O que Pedro disse? Eu quero comentar a leitura que acabamos de fazer. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo. O passado que Pedro está dizendo não é o nosso passado, na geração do século XX, não é o passado dele. Lembremos que Pedro viveu no primeiro século da era cristã, ou seja, há 2000 anos, ou aproximadamente 2000 anos atrás, né? Ele está dizendo no passado, ou seja, no passado dele, surgiram falsos profetas no meio do povo. E ele está falando dos seus antepassados. Lembremos que Pedro era judeu. Pedro, ele vinha da genealogia de Abraão, ele vinha daquela descendência. No antigo pacto, o povo que era descendente de Abraão, conhecido como povo de Israel, era considerado o povo de Deus dentre as nações. Foi o povo que Deus levantou os lombos de Abraão para ser o seu povo, para ser o seu representante, que para partir daquele povo pudesse vir o Salvador, como veio a saber Jesus, que nasceu de uma virgem por nome Maria, que era desposada com um homem por nome José. Todos vocês sabem dessa história. Jesus, ele é da linhagem de judeus, da linhagem do povo de Israel. Então Pedro, ele vivia como conhecedor da história do povo de Israel. Ele era um conhecedor da história daquele povo. Deus deu as leis para o povo. No passado, Deus levantou muitos profetas. É por isso
E se a gente ler o Antigo Testamento, a gente vai ter uma classe de livros que é chamada de livros proféticos. Aqui, para quem estuda de forma mais profunda, vai entender que existe uma classe de livros chamada de livros proféticos. Existem os profetas chamados maiores, não maiores no sentido da pessoa, mas maiores no sentido da extensão do ministério, ou seja, o período com que eles profetizaram foi maior do que os outros que são considerados profetas menores. Então existem profetas maiores e profetas menores dentro deste campo de visão, de estudo do Antigo Testamento. Existiam os profetas, e qual era a função do profeta? Trazer a mensagem de Deus para o povo. Lembremos-nos que no Antigo Testamento ainda não havia a liberdade de Deus se comunicar e se relacionar com o seu povo. Então, quando Deus queria falar com o povo, o que ele fazia? Levantava um profeta e dizia a esse profeta para falar com o povo. Profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Zacarias, Malaquias, todos esses profetas. Elias, em um passado mais, uma descrição bíblica mais remota, lá no livro dos reis, das crônicas, Eliseu, todos esses foram profetas deste tempo, do período do primeiro pacto. E o que é que Pedro está querendo dizer aqui? Que nesse tempo passado, existiam falsos profetas no meio do povo. A abordagem de Pedro aqui é que naquele tempo existiam os profetas de Deus, ou seja, as pessoas que falavam em nome de Deus, mas também existiam os falsos profetas. A profecia, irmãos, a profecia ela é nada mais, nada menos do que uma mensagem. No conceito bíblico, essa mensagem ela pode ser uma mensagem revelada apenas ao profeta para ser entregue ao povo, mas também no contexto do Novo Testamento pode ser algo referente ao Evangelho, ao pronunciamento, à proclamação do Evangelho. Ou seja, algo dentro do que foi revelado acerca do Evangelho é exposto às pessoas de maneira que elas entendam o que ali está descrito. No campo de visão do Novo Testamento, isso também conceitua-se como profecia. Então, o que é a profecia? Nada mais, nada menos do que uma mensagem. Então, se existiam os profetas de Deus, o que eles faziam? Entregavam ou pronunciavam, proclamavam a mensagem. Vamos lá, interagir. A mensagem de Deus. E o que o falso profeta fazia? Entregava uma mensagem em nome de Deus, mas Deus não havia ordenado e nem designado ele para aquilo. Então o que Pedro está dizendo? No passado existiam pessoas que se comportaram desse jeito, ou seja, falsos proclamadores da palavra, pessoas que falavam que Deus não mandou falar, pessoas que usavam o nome de Deus para entregar uma profecia, mas aquela profecia não era da parte de Deus. E desde o antigo pacto, Deus já havia deixado bem claro, para o seu povo, porque na sociedade é assim, é na igreja, é fora da igreja, tem os verdadeiros e tem os falsos. Eu vou lá dizer a vocês, é aqui dentro da igreja, é fora da igreja, existem os verdadeiros, existem os falsos. Não tem como a gente correr dessa realidade, mas tem como a gente se preparar para saber o que de fato aceitar e de quem aceitar. O que Deus havia orientado o povo? O profeta, quando ele fala em meu nome, quando ele entrega a mensagem em meu nome, ele é o profeta que eu enviei. Se a profecia que ele enviou, o que ele proclamou, o que ele anunciou, se cumpriu. Então o profeta ele só é reconhecido como profeta quando aquilo que ele pronunciou
existe esse negócio de profeta que profetiza, e por causa da profecia ele é profeta. Ele é profeta se o que ele falou condiz com a realidade que está acontecendo, o evangelho que foi anunciado e proclamado, ou com o que acontecerá futuramente. Então o profeta de Deus, a mensagem de Deus, ela não faz curva e ela não é ao alvo. O profeta genuíno, ele traz uma mensagem que não falha, ele traz uma mensagem na íntegra, com detalhes, com informações precisas, que não causa confusão, que não causa dúvida no coração, porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Então, se Deus não é Deus de confusão, ele não produz confusão quando ele fala. Então, quando algo que está sendo dito em nome de Deus causa confusão, eu vou dizer logo a vocês: não é Deus que está falando. Não é Deus que está falando. E isso aqui a gente vai ver hoje. Não sou eu que estou. Isso aqui não é a palavra minha. Eu estou apenas reverberando o que a Bíblia escreve. Estou apenas transmitindo o que a Bíblia escreve, né? Então, Pedro disse: no passado houve, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo. No meio do povo? No meio do povo de Israel. Quem não se lembra do profeta Ananias? Deus falou através do profeta Jeremias: olha, eu vou levar o povo de Israel, o povo de Jerusalém, para o cativeiro, e durante 70 anos esse povo estará ali refém dos babilônicos. Eles vão sofrer durante 70 anos, mas depois dos 70 anos eu trarei o povo de volta para a terra. Aí levantou-se um profeta por nome Ananias, né? E disse: não, Deus não vai castigar o povo durante todo esse tempo. Vão ser só 2 anos de castigo, né? Vão ser só 2 anos de castigo e Deus vai trazer o povo de volta. Jeremias se calou, ficou envergonhado. Só que aí a palavra do Senhor foi a Jeremias de novo. Jeremias se levantou, obviamente, diante de uma quantidade de pessoas e disse: se a profecia que eu profetizei vier de Deus, ela vai se cumprir. Mas se ela não vier de Deus e a sua profecia for verdadeira, você é o profeta verdadeiro. Mas se você se levantou com rebeldia para falar em nome de Deus, você vai morrer. E o que acontece com Ananias? A Bíblia diz que no 7º mês daquele mesmo ano ele morre. O povo é levado para o cativeiro. Fica quantos anos no cativeiro? 70 anos. Depois de 70 anos o povo volta do cativeiro, e aí é onde é escrito alguns salmos. Se os irmãos lerem os últimos cânticos de salmos, os irmãos vão ver as epígrafes da seguinte maneira: cânticos dos degraus. O Salmo 126, que é por demais conhecido: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, estávamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de cânticos, nossos lábios de riso, e diziam-se entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. E eles diziam: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Estes salmos, eles foram escritos durante o retorno, a volta do povo do cativeiro babilônico para a terra de Israel. Mas a pauta é os falsos profetas que Pedro está se referindo aqui na sua tratativa com os irmãos. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo. Olha para cá. Quando Deus falou através de Jeremias, vão ser 70 anos de cativeiro para o povo. Por quê? O povo havia chegado a um nível de rebeldia, insensibilidade e desobediência tão grande que aprove a Deus castigá-los, não destruí-los, mas castigá-los através
Ou seja, foram 70 anos certinho. Depois de 70 anos, já com o reino babilônico dividido, Ciro, que era rei de um daqueles dois reinos que se formaram, que foram os reinos dos medos persas, na divisão da Babilônia. Ciro, ele se levanta e libera o povo que havia sido escravizado, que estavam ali há 70 anos, para retornar às suas terras e a reedificá-la. Foram 70 anos. Não foi 60, não foi 50, nem 40, nem 30. Foram 70 anos como Deus havia falado. Porque Deus não erra. Ou Deus erra? Então o profeta, ele não traz uma mensagem dele, e exatamente por ele não trazer uma mensagem dele, o profeta genuíno, aquilo que ele fala acontece, principalmente nos âmbitos dos tempos passados, do Antigo Testamento, porque hoje não existe, eu já disse a vocês, não quero entrar nesse campo, mas hoje não existe ministério profético, que o profeta está de um lado para o outro. Isso era no Antigo Testamento. Se os irmãos lerem Hebreus 1, isso está bem claro e transparente. No passado, Deus falou aos pais pelos profetas, mas hoje fala a nós por intermédio do Filho. O ministério profético era a voz de Deus falando com o povo que não tinha liberdade de se relacionar com Deus. Mas hoje o povo tem liberdade de se relacionar com Deus. Então, o acesso foi liberado. Mas vamos lá. Tendo em vista que os cristãos e a religião se considera o cristianismo judaico, ou o cristão judaico cristão, é uma raiz cristã, mas também é uma raiz judaica. Eu não quero entrar nos méritos destas questões, porque a pauta é outra. No passado surgiram falsos profetas no meio do... Eu vou andar daqui porque vocês já cansaram. Vírgula, o texto continua: como também surgirão entre vocês falsos mestres. Observe que a expressão profeta e mestre aqui, ela está na mesma equivalência. Significa que o profeta do passado é equivalente ao mestre, já nesse tempo presente da época cristã. E o que é um mestre? É um ensinador, é um doutrinador, é um professor, é alguém que esclarece. Isso é um mestre. Então, a equivalência entre profeta e mestre, ela está clara e transparente aqui nesse texto. No passado houve falsos profetas no meio do povo, assim também como no meio de vocês haverá falsos mestres. O que o falso profeta fazia? Se passava por Deus, falando que Deus não mandou. Agora vamos lá, raciocínio. O que um falso mestre faz? Ele traz um ensinamento em nome de Deus, mas se fosse eu que estivesse falando que no meio do povo surgiria falsos mestres, vocês poderiam até desconsiderar. Mas se tem algo que não falha, é isso aí. O homem, em suas filosofias, convicções, pensamentos, ideologias, pode estar equivocado. Mas a palavra de Deus, a doutrina de Cristo, você pode ter certeza de uma coisa: ela não falha, ela é infalível. Surgirão entre vocês falsos mestres. Se tem falsos mestres, tem falsos ensinamentos. Se tem falsos mestres, tem falsas doutrinas. Se tem falsos mestres, tem falsas doutrinas. Deus. Porque um falso mestre não pode pregar uma doutrina. E aí você me pergunta, se hoje mestre é
alguém que ensina. A equivalência de um profeta hoje é alguém que ensina, alguém que transmite uma mensagem, alguém que traz um esclarecimento acerca de algo. Você pode me perguntar: como identificar se esse ensinador, se esse doutrinador, ou como Pedro disse, se esse mestre, ele fala em nome de Deus ou não? Como identificar? Vou logo dizer a vocês. Essas doutrinas que foram escritas aqui, eu estou falando do Antigo Testamento, viu? O Antigo Testamento ficou lá atrás, né? Estou falando, porque se alguém prega em Jeremias, Isaías, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, é doutrina para nós? O povo do tempo de Isaías buscava a Deus aonde? Onde era a morada de Deus no Antigo Testamento? Lembra quando Davi disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor? Aonde era a casa do Senhor nos dias de Davi? E aqui Davi estava se referindo ao templo. Então quando Isaías diz buscar ao Senhor enquanto se pode achar, o que é que ele estava querendo dizer com aquilo? Daqui uns dias, o templo, vamos lá, será destruído. Daqui uns dias, esta casa que detém de forma simbólica o tabernáculo com a presença de Deus, deixará de existir. E aí vem Jesus, né? Capítulo 4 de João, se encontra com a mulher samaritana e diz o quê? A hora vem, e agora é, que nem nos montes de Samaria, monte de Gerizim, e nem em Jerusalém se adorará mais. A hora vem, agora é, que nem nesses montes e nem em Jerusalém se adorará mais o Pai, porque o Pai é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito. Aí eu me pergunto, se isso com Isaías faz sentido, a Bíblia entra em contradição, e a Bíblia não se contradiz. O que é que está em pauta aqui então? O que Isaías estava profetizando era para o seu tempo em específico, era para que aquele povo que estava debaixo daquela lei e daquele tempo, daquela aliança, pudesse viver em obediência com Deus de acordo com o que Deus havia estabelecido. Agora aquilo lá, para ser colocado em prática hoje, não funciona. Isaías foi um verdadeiro profeta, profetizou da parte de Deus, trouxe a mensagem. Isso nos mostra que Deus levantou os seus profetas para aquele tempo, mas que nem tudo, ou que nada do que aqueles profetas profetizaram no teor da primeira aliança tem a ver com a gente. Então eu estava falando aqui como identificar uma pessoa que traz um ensinamento que não é de Deus, porque é bem fácil, né? Através da eloquência, eu falo bem. Nunca estudei para falar bem, mas Deus me deu um dom de ter esse desenvolvimento verbal, de ter esse raciocínio, de ter esse entendimento, né? Mas tem outras pessoas que estudam. Se eu for conversar com um político, a minha linguagem social, a minha linguagem simples, não vai ser equivalente nem se comparar com uma linguagem culta, técnica, acadêmica de um político que estudou. Também fala muito bem, tem lá os seus diplomas de oratória, tem uma boa retórica, um bom desenvolvimento do falar. Então, o falar bem não é sinônimo de falar verdades. E você sabe por que muita gente é enganada hoje? Sabe por quê? Porque elas acham que falar bem é sinônimo de falar a verdade. Uma das
de Deus. Aí eu pergunto a vocês: falar bem é sinônimo de falar a verdade? Tanto político aí, né? Vamos tomar um exemplo aqui. Tanto político que fala maravilhosamente bem, mas que de verdade não tem nada. Nós vamos chegar lá. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras. Você sabe o que é uma heresia? É um falso ensino. É uma falsa mensagem. É um falso ensinamento acerca de alguma coisa. Isso é uma heresia. Aí Pedro diz: eles introduzirão secretamente. Secretamente é o quê? De forma secreta. Eles não vão chegar e dizer: ó, eu estou trazendo um ensinamento novo aqui. Não, ninguém faz isso. Eles introduzem de forma secreta. E para muitos hoje isso é imperceptível, porque é algo secreto e a gente não tem como discernir, porque a gente não, às vezes, busca o conhecimento da verdade para discernir as coisas. Então o que acontece? Eles trazem as heresias de forma secreta, às vezes no escondido, estabelece no meio do povo e o povo segue aquilo como se fosse uma determinação. Mas tudo que é determinado por alguém que não está fundamentado aqui na palavra, né, no que a palavra já estabeleceu, não provém de Deus. Eu quero falar algumas realidades aqui, logo, e já vou encerrar. Eu sei que eu vou incomodar algumas pessoas, né? Vou incomodar porque a gente saiu do sistema. Sair do sistema não é sair da placa. Sair do sistema não é sair do espaço físico. Sair do sistema é deixar a mentalidade errada para trás e viver uma nova mentalidade. Não adianta você sair de um lugar que pregava errado e continuar vivendo aquele erro em outro lugar. Não adianta. Os efeitos da vida não estão no conhecimento, mas sim na prática da verdade. Muita gente conhece a verdade, mas despreza a verdade, não vive a verdade, prefere viver o engano, que parece ser mais confortável do que a verdade. Sair da religião não é abandonar a religião. A gente precisa abandonar a religião, não só fisicamente, mas ideologicamente. Os nossos conceitos não podem ser conceitos da religião que nos escravizou por muito tempo, porque senão não adianta nada eu ter saído, vocês terem saído dela e elas não terem saído de vocês. Deus tira o povo do Egito, liberta o povo por intermédio de Moisés, leva o povo para o deserto, o povo passa por aquele processo, come o milagre que Deus realizava, bebe a água do milagre que Deus realizava, o povo é poupado do calor do deserto, porque Deus coloca uma coluna de nuvem, o povo é poupado do frio, porque Deus coloca uma coluna de fogo, mas o povo estava sempre reclamando. E sabe por quê? O Egito não tinha saído de dentro deles. E ele sempre questionava Moisés: por que todos têm saído do Egito para morrer nesse deserto? Vivendo o milagre de Deus, a abundância no meio do nada, Deus provendo tudo para o povo. Mas o conforto da escravidão ainda não havia saído do coração do povo. A mentalidade de escravos ainda não havia saído do meio do povo. E nós precisamos deixar essa mentalidade de escravo, porque torna a gente escravo e torna outros escravos da mentira, que é contada e pregada em nome de Deus, né? Eles vão introduzir heresias secretas no meio de vocês. Vocês não vão nem perceber. Quando vê, vocês já estão lá no meio, se lambuzando
pautados nas verdades de Deus, e quando vê, vocês já estão colocando em prática na vida de vocês. Eles introduzirão secretamente heresias, porém existe um detalhe aqui: não são somente heresias, são heresias destruidoras. O que Pedro está dizendo aqui é: o ensinamento que esses homens trazem, se vocês aceitarem esse ensinamento, vai destruir vocês. Se vocês aceitarem esse tipo de coisa, vocês serão destruídos. O Evangelho edifica, o Evangelho reconstrói, o Evangelho devolve a dignidade para o homem de se relacionar com Deus. Mas as heresias, os ensinamentos legalistas dos religiosos, eles destroem. Eles destroem a sua confiança. Eles destroem, sabe, a sua visão de esperança em Cristo. Destrói a sua profissão de fé, muitas das vezes naquelas pautas mais relevantes da vida, aonde muitos dizem que para você ser salvo você tem que buscar Deus, para você ser salvo você tem que ir para a igreja, porque se você não for para a igreja você não vai ser salvo, e se você não for salvo você vai ser condenado, vai para o inferno, passar a eternidade no inferno. Aí eu pergunto, de tudo isso que eu falei aqui para vocês, quem tem uma visão diferente aqui de vocês que já foram religiosos do que a religião ensina, dos conceitos que a religião ensina sobre isso? É assim ou não é? Mas com base aonde é assim? Quem sabe me responder com base aonde é assim? Sabe por que não tem resposta? Porque nunca houve uma base sólida por parte do Evangelho para se crer nisso. Isso foi o profeta do bando que falou para vocês. Isso foi o profeta que falou para vocês, o profeta do jejum que falou para vocês. Agora eu pergunto, falou com base aonde? Aí você diz, não, eu tenho que ir para a igreja porque eu tenho que buscar a minha salvação. A igreja não dá salvação para ninguém. Ou dá? Aonde está isso? Me ensina pelo menos uma passagem que remonta, pelo menos de maneira indireta, a essa ideia. Paulo diz, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia.